Temos agora o risco de compliance e este trata-se do risco de se receber sanções, sejam elas económicas ou não, ou de ser objeto de outro tipo de medidas disciplinares por parte dos organismos de supervisão, e isto em virtude do incumprimento de legislação, regulação, de normas ou de padrões de autorregulação da organização e também de códigos de conduta aplicáveis à atividade em questão. E, como se pode notar, este está intimamente ligado ao risco regulatório, embora não se limite apenas à dimensão regulatória. E, associado ao risco de compliance, encontramos ainda os chamados custos de compliance ou custos de conformidade. E, tradicionalmente, estes referem-se a todas as despesas que uma empresa incorre a fim de aderir aos regulamentos da indústria, e os custos de compliance incluem os salários de quem trabalha com o compliance em concreto, o tempo e o dinheiro empregue em relatórios, os recursos tecnológicos necessários para executar um programa de compliance e assim por diante. E estes custos aumentam, tipicamente, à medida que a regulação em torno de uma indústria aumenta. E os custos de conformidade podem resultar do cumprimento da regulação local, nacional ou internacional, e estes geralmente aumentam com a expansão de uma empresa ou de uma instituição financeira para mais jurisdições, sendo que as instituições globais que têm operações em jurisdições em diversas partes do globo, com regimes regulatórios variados, naturalmente enfrentam custos de conformidade muito maiores do que uma instituição financeira que opera exclusivamente em um local ou num único mercado. E, obviamente, a mesma lógica se aplica aos custos de conduta que, já agora, muitas das vezes estão confundidos com os custos de conformidade devido à sua proximidade. Mas uma nota que eu acho que é muito importante fazer aqui é que esta visão mais tradicional quanto à natureza dos custos de compliance, particularmente nos tempos mais recentes, tem vindo a ser discutida, sendo que hoje procura-se solidificar o entendimento de que todos estes aspectos que eu acabei de referir devem ser percebidos não como custos de compliance, mas sim como investimentos em compliance, já que o seu papel aqui é o de, essencialmente, proteger a instituição financeira, passando então a serem entendidos como custos de compliance todas as consequências negativas resultantes da inobservância do compliance ou da não implementação de um programa de compliance ou ainda de uma implementação deficiente de um programa de compliance. Mas, prosseguindo, de modo a mitigar o risco de compliance ou de conformidade, as instituições financeiras devem desenvolver programas e políticas internas para cumprirem as normas estabelecidas pela legislação e regulação aplicável e, naturalmente, outras regras de conduta que podem tanto ter uma origem externa como interna, mas que não partem necessariamente de uma figura representativa do poder público. E, para o efeito, criam, tipicamente, uma unidade de compliance, ou então recorrem ao outsourcing, e é esta unidade, ou direção, ou gabinete, que tem a função de examinar as regras vigentes e também o seu respectivo cumprimento a nível internacional e também de desenvolver e implementar este programa. E a unidade de compliance é então responsável por criar este programa que vem garantir que a empresa ou a instituição financeira opera dentro dos parâmetros regulatórios, e não só, e é também responsável por assegurar que o programa seja efetivamente implementado em toda a instituição. E um programa de compliance que seja bem sucedido começa com uma base sólida e também com uma abordagem que se concentre no compliance legal e interno, e isto para mitigar os riscos de fraude, bem como alcançar objetivos estratégicos, operacionais e também em matéria de produção de relatórios financeiros, onde os colaboradores da instituição vêm aqui participar de treinamento necessário para que possam compreender plenamente o significado de ética e integridade fortes e aplicar estes valores ao seu trabalho. Mais ainda, o compliance deve andar de mãos dadas com o governo da instituição, ou seja, o governo societário, e com a gestão de risco, relação que é conhecida como GRC, Governance, Risk Management and Compliance, ou traduzindo muito a letra, governo, gestão de risco e conformidade, e isto até porque é muito difícil isolar, com êxito pelo menos, um sem considerar os outros dois. E isto ocorre porque cada elemento do governo corporativo ou societário e também de gestão de risco e de compliance engloba fatores organizacionais, de pessoas, processos e tecnologias que não podem e não devem ser vistos separadamente.
E, com isto em mente, o governo societário e a gestão de riscos estão profundamente inseridos em qualquer programa de compliance, ou pelo menos deverão estar. E quanto mais complexo for um programa de compliance, mais difícil será, pelo menos em princípio, comunicar o mesmo aos colaboradores da instituição e também aos outros grupos de partes interessadas, sendo que aqui estamos a falar da hoje popular figura dos stakeholders, e isto por causa da semântica, das múltiplas variáveis e também das disciplinas interrelacionadas com a compliance, daí que no momento da elaboração e implementação do programa de compliance deverá existir um esforço no sentido de o fazer de forma simplificada, mas que seja também eficaz. Embora se deva reconhecer que concretizar tal objetivo se demonstra uma tarefa, muitas das vezes, particularmente desafiadora.